parece que não há alternativa, mas existem alternativas que são ambientalmente sustentáveis. Isso que, Com isso certeza. Não, eu acho que é importante de partir dessa premissa, né? Com certeza, assim, não é um case fechado e pronto. Temos que... É um problema sem solução. Pelo contrário, as soluções mais do que existem, mais do que são pesquisadas, mais do que são desenvolvidas. Aí você começa a esbarrar em outros muros, assim, que... ideológicos, de vontade política, de interesse empresarial, dependendo para onde ele está direcionado. Você começa a esbarrar... E depende da esfera que você está considerando. É no nível pessoal? No nível de indivíduo? É no nível de instituição? É no nível de município? É no nível de território? De bacia hidrográfica? De país? É nível de continente? É nível de mundo? Começa a esbarrar em qual escala a gente está falando da crise climática e como é que você incorpora esses pontos, entendeu? A geração Z, essa geração, a geração Centennials, né? A geração que nasce ali a partir de 1995, eu particularmente defendo que a partir dos anos 2000 no contexto brasileiro, mas enfim, essa geração, de cada 2 integrantes dessa geração, ou melhor, de cada 3 integrantes dessa geração, 2 são preocupadíssimos com as questões ambientais, né? Com as mudanças climáticas, com as crises ambientais, né? Eu acho que esse é um grande avanço, né? Essa conscientização que a geração Z tem em relação às questões ambientais, mas eu acho que existe aí um abismo entre ter uma conscientização e você ter um ativismo real. Só que aí, cara, eu vejo uma geração muito mais manipulada pelo marketing do que consciente. Greenwashing. Porque é o seguinte, o que acontece? Elas querem todos os produtinhos certificados, tudo bacaninha, para elas consumirem com a consciência limpa e sabendo que essa empresa é responsável e ama o planeta Terra no qual elas moram e pelo qual elas têm essa insegurança, né? Elas têm esse receio, tal, essa ansiedade ambiental, tudo isso que a gente está falando, concordo. Só que aí na hora de tomar a decisão que importa mais, que é de quem vai comandar as leis e tudo, e toda a organização que está por trás, ou seja, na hora de eleger o presidente que comanda a nação, que vai dizer até quando eles têm que mudar as políticas. A vontade política. Isso. Né? Aí os caras erram, cara. São 2 pontos aí. Quando a gente pensa em crise climática, são 2 fatores sempre associados. Política e economia. Onde eu trabalho, a gente fala, a maior revolução não é a mudança total, é a reforma. Fizemos uma constatação, acho que é legal para quem está ouvindo a gente, né? Quem está acompanhando o papo, que a constatação é a seguinte: essa geração, a geração Z, as novas gerações se preocupam, até diz que a Alpha, que é essa que vem a partir de 2010, que não tem muitos estudos substanciais em relação a ela, também já tem uma consciência, né, uma preocupação. Então, as novas gerações têm uma preocupação com as questões ambientais e tudo mais, né? Eles se preocupam, isso os afeta. Só que o ponto que nós chegamos é o seguinte: existe um abismo entre essa consciência ambiental, que é altamente moral, e o engajamento político, que é o que vai realmente trazer mudança para o planeta. Se levanta uma questão aqui para a gente continuar conversando, que é: quais são as alternativas, né? As alternativas são só econômicas? Acho que é uma grande questão. As alternativas são só econômicas e políticas? Ou elas também são culturais, até dentro religiosas, né? Quando a gente fala para gerações novas, elas não são engajadas. Mas, cara, engajadas de que maneira? Onde estão nossos espaços coletivos? Né? A gente estava conversando aqui em office, você citou o Francis Fukuyama, que é o ideólogo aí da ideia do fim da história. Essas pessoas cresceram numa ideia de que só existe o mercado, que todas as soluções serão pelo mercado. Então, quando você tem uma sociedade que se organiza a partir de imaginar que é só individualmente que você resolve os problemas e não é coletivo, o que você está apresentando para eles? Antes da gente julgar o que a nova geração tem que fazer, o que nós estamos apresentando de solução para ela? Propor caminhos. Exato, cara. Nós temos que... Quando a geração nova... E eu não discordo de você, viu, Matheus? Quando você diz, ela tá votando no cara que deixa passar a boiada. Certo? Ela não tá errada. Mas, cara,
o que nós apresentamos para ela? Quais são os grandes movimentos que estão sendo feitos? Estão sendo feitos por ela, o Engaja Mundo agora. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa discussão, e aí eu concordo plenamente, Rodolfo, que a solução ela vai ter que ser política, porque não tem outro caminho. É o caminho que nós conhecemos. E eu proponho, acredito, que sim, o caminho vai ser político, mas eu proponho que para chegar a ter uma consciência política e um engajamento político nesse sentido, a gente precisa formar as novas gerações. E eu acho que isso vem através da educação. A religião também tem um papel fundamental, mas não tem exercido. Eu falo sobretudo do cristianismo. Tanto o catolicismo quanto o protestantismo, né, ou aquilo que a gente chama de evangelicalismo no Brasil, não tem exercido a sua vocação, né, que é realmente ensinar ali os fiéis que a natureza, né, o meio ambiente, essas questões são altamente, digamos, espirituais. As prospecções são de que em 2032 o número de evangélicos no Brasil vai se equiparar ao número de católicos. Em 2036, os evangélicos vão superar os católicos em número de fiéis. Então, assim, o Brasil caminha para se tornar um país hegemonicamente evangélico. E por quê? Uma das razões é justamente o que você mencionou. Tem um sociólogo chamado Juliano Speer, que escreveu um livro muito legal, que é um livro sobre os evangélicos, quem são. Ele fez uma pesquisa de campo, ele não é cristão, ele não é religioso, ele é um cientista, é político. E ele chama essa presença evangélica nas periferias, nos rincões, né? No Brasil profundo, ele chama essa presença evangélica de estado de bem-estar social informal. O problema é que os líderes evangélicos, as lideranças evangélicas, elas estão buscando concretizar um projeto de poder político. Então, de certa forma, os evangélicos, a população, os fiéis, eles são, de certa forma, instrumentalizados. Eles são manipulados. São manipulados e a religião evangélica, a fé evangélica tem sido produto de instrumentalização dessas lideranças evangélicas que têm seu projeto de poder político. Então, por isso que eu acho que Deus nos livre de sermos um país evangélico, porque a tendência é abafar toda a pluralidade de pensamento, entendeu? Inclusive de religião. Então, a gente pode se tornar aqui uma teocracia. A gente está se tornando, de certa forma, estamos caminhando para se tornar uma teocracia